Olá, pessoal, estamos voltando aqui, né? Gerenciando esse momento também de conexão. Eu falei tanta coisa que eu considero importante até agora. Vou tentar retomar um pouquinho. A Letícia, pode entrar. Hoje nós vamos fazer uma live, né? Vocês estão sabendo, todos que já começaram a nos acompanhar. Divulgue aí que a gente está fazendo essa live sobre como gerenciar as suas emoções em tempos de crise, que é o momento que nós estamos vivendo, né? E a gente vai fazer essa live hoje com a pastora Letícia, psicóloga, uma amiga querida que mora hoje na Itália há um pouco mais de um ano. Eles foram implantar uma igreja lá e é uma mulher tremenda, linda, cheia de Deus e muito estudiosa, uma pessoa ativa na nossa área, né? Na área da saúde mental, da saúde emocional. E ela vai estar conosco compartilhando aí. Eu quero ver se ela vai entrar daqui a pouco com a gente. Antes disso, eu queria só dar uma introdução ao tema. Eu falei um pouquinho, vou repetir. Quem já me ouviu vai ouvir de novo, porque temos gente entrando aí, né? Mas eu queria só dar um panorama de que a partir do momento em que foi decretada essa quarentena, eu acho que num primeiro momento a gente foi tomado muito de um susto, né? Um sentimento de apreensão, uma certa ansiedade tomou conta de nós. E desde então isso vem, de certa forma, crescendo. O sentimento de desconforto, de angústia é o que foi aparecendo no nosso coração logo no início. Nós estamos na segunda semana oficialmente, né? E esse convite a um isolamento, ele causa um estresse, porque nós somos seres essencialmente sociais, nós somos seres dependentes do outro, né? No sentido de que, como seres humanos, nós sempre estamos precisando. Eu tô aqui com a minha netinha vendo a necessidade que ela tem do humano, do adulto para sobrevivência. E nós somos assim. Quando isso é de alguma forma cortado de nós, o ser humano, ele não vive, ele não sobrevive a um caos, do ponto de vista psíquico, a um caos e sem conexão com pessoas por muito tempo. Porque nós temos uma necessidade. Me lembrei agora de um filme muito antigo, que é o Naufrágio, se eu não me engano, com Tom Hanks, que mostra como uma pessoa vai ficando enlouquecendo à medida que ela fica sem conexão com outros seres humanos. Isso é uma questão muito importante. Então, quando nós fomos interpelados aí por essa notícia de que nós teríamos que ter o isolamento social, um estresse já foi instalado dentro de nós. É claro que nós, como cristãos, estamos aí gerenciando Bom dia, a Letícia tá aqui, né? Eu ainda tô aprendendo a fazer live, mas eu não tenho problema nenhum com isso, tô aprendendo, tá? Junto com todos vocês, eu sei que muita gente que tá aqui me vendo, quem quer estabelecer conexão tá tendo que aprender uma série de coisas. Nós estamos juntos nisso. Então, gente, eu queria só dar um panorama também sobre a questão das semanas. Eu achei isso muito importante que eu estava lendo. A primeira e a segunda semana, muita gente parecia que estava de férias, né? Ia passear para um lado, para o outro. A segunda semana, que é essa que nós estamos, já causou um pouquinho mais de ansiedade. Mas pelos estudos, o que se comprova é que a terceira e a quarta semana são as semanas mais difíceis, onde os relacionamentos já estão muito estressados por causa do convívio, a pressão das notícias, a pressão também do isolamento com outras pessoas, estamos só com os familiares. Isso tudo vai subindo o nível de tensão, de estresse. Lembrando que quando nós temos um estresse muito elevado, nós temos um alto índice de cortisol, né? E o cortisol quando ele está muito alto, a nossa imunidade baixa. Então, tem uma série de coisas. A questão emocional, ela pode ser somatizada, né? E daí nós vamos, então, adoecendo também fisicamente, porque estamos debilitados emocionalmente. Então, se tínhamos talvez uma depressão um pouco lá latente, a questão da ansiedade latente, uma fobia, alguma coisa nesse nível
isso pode eclodir nas próximas semanas, se nós não estivermos gerenciando isso em oração, em posicionamento de perceber o momento de silenciar, o momento de falar, o momento de escutar. E é sobre isso que eu quero que a gente esteja aí falando, né? A Letícia pode entrar? Você precisa aceitar. Ela aqui não tem ela ainda. Ela falou que já solicitou. Aonde? Aonde está a solicitação? Onde é que a gente vê a solicitação, pessoal? Aqui tem ela, só. É isso? Tô aguardando aí a Letícia. Vai entrar na tela, a hora que entrar. Aí sim, estamos aprendendo. Oba! Ótimo! Né? Legal! Oi, Letícia. Tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente, né? Imagina, obrigada a você de estar aqui. 5 horas de distância. Sim, né? Mas não tem problema, né? A gente se organiza, só dá tudo noites certo. que eu chamo ela para conversar e complica um pouquinho. Porque às vezes eu tô dormindo. Ela tá dormindo e eu tô a todo vapor aqui. São 5 horas de distância. Eu apresentei já você viu, né? Uma mulher incrível, linda. Querida, imagina. Você e que é, a viu, gente tava dando esse panorama de como do que realmente aconteceu conosco a partir do momento que a gente foi interpelado por tanto pela notícia do que é o coronavírus, quanto a dimensão disso, é algo que nós nunca vivemos, né? É algo mundial, né? Eu tenho brincado de não dá para pegar um jatinho e ir para Maldivas, né? Não dá para ir para nenhum lugar, tem que ficar em casa. Então é um convite de redução, é um convite de realmente voltar-se para questões básicas da vida, os nossos relacionamentos. Eu estava brincando ontem com uma pessoa, a gente até descobre que não precisa de tanta roupa, né, mulher? Nós nem de tanta roupa precisamos, nem né? precisa. Porque a gente tá aí, eu lavo, você já lava, seca, né? Aqui tem um solzão. E a gente já põe a mesma roupa. Eu, nesses dias aqui com a Nenê, tá sendo assim, não precisa de muita roupa, né? Mas assim, a gente está sendo convidado a uma questão, a uma redução e a um olhar diferente. A Letícia, pessoal, ela tá naquele lugarzinho lá que a gente tem visto muitas notícias. Bérgamo, que é hoje o epicentro, né, dessa disseminação dessa doença, é considerado, né? E ontem, enquanto eu estava pensando sobre o que falar com a Letícia, além dos aspectos que a gente vai conversar já, práticos de como lidar, o que realmente acontece, quais sentimentos vão subindo dentro de nós à medida que a gente está vivendo uma situação como a gente está. Antes disso, eu gostaria de chamar a Letícia para falar para a gente como é estar em um lugar onde... Porque, gente, é importante nós pensarmos na dimensão. A Itália é um pouquinho maior que o estado de São Paulo, né? É isso. Então, assim, o número de habitantes é uma coisa que não bate uma com a outra, né? A comparação entre Brasil e Itália é algo... é só você pensar que a Itália toda cabe no estado de São Paulo. Então, o que a Letícia, o Adivaldo, os meninos que estão aí em Bérgamo estão vivendo é numa proporção muito grande, porque eles estão muito perto do que nós conversamos ontem, que é da morte. Muito perto das notícias, muito aqui, é do lado. Eu queria que você que está me ouvindo entendesse isso, é muito perto. Muito perto da morte, né? Não é só de um noticiário, é o local. Bérgamo tem um hospital de referência, né? Da Europa. Não é isso, né? Isso mesmo. E assim, era quase que o lugar, as pessoas se sentiam muito seguras.
Sim, em Bergamo, sim, porque tem um sim. hospital de referência da Europa. Então, Uhum, assim, tudo que uhum. você puder imaginar de bom tem nesse hospital. Sim, E sim. foi lá que alguma coisa aconteceu, isso chama a nossa atenção. E eu Sim. queria que a Letícia falasse como ela gerenciou, junto com a família, as emoções, estando nesse lugar, Uhum, estando próximo da morte. Fala aí pra uhum. gente um pouquinho, Tá Letícia. bom, tá bom. Estão me ouvindo bem? Tá Tô tranquilo para ouvindo você? bem. Ah, Aham. então tá bom. Então, é como você explicou agora, como você falou, uma situação completamente nova, né? Então, num Uhum. primeiro momento, a gente tem uma tendência a, de certa forma, negar, né? A pensar, não, mas não é tão real, será que realmente isso está acontecendo? Até porque a gente nunca viveu uma coisa nessa magnitude, né? Então, a Sim, gente como humanos, não. Uhum. não existe uma referência para comparação, né? Uhum. Uhum. Então, a gente começou com essa notícia do vírus, que ele podia ser letal, e aí toda a complicação de contágio, e a gente dizia, Letícia, há não, quanto tempo mais ou menos? Se a gente é, contar aí. tá, ó, a gente começou com as primeiras notícias 30 de janeiro, que foi assim, no primeiro momento que teve o contágio de um casal de chineses que chegou aqui contaminado e foi logo já excluído. Lá pelo dia 18 de fevereiro, houve o primeiro caso aqui na Itália, né, no país, que então se percebeu que estava havendo contágio, né? Já tinha havido contágio, e desse dia 18, no dia 23 de fevereiro, que foi bem no meio aí do carnaval, né? A gente estava também aqui no feriado de Isso, carnaval, isso. foi decretado, o estado de emergência já tinha sido decretado no começo de janeiro por causa da situação toda da China. Mas Uhum. aí houve então essa questão da quarentena. Aí começou-se a falar da quarentena. No início, aí vem aquela realidade que te confronta, você começa a ter um impacto na sua rotina, né? Nós, assim, achávamos no início, isso é um pouco exagerado, como todo mundo pensa, eu acredito, né? Como você falou dos estágios aqui, é mais ou Aham. menos isso mesmo. Primeira semana, ai, que delícia, vamos poder ficar em casa, não É, vamos ter não tanta é? rotina. Exatamente. É, Nós nós já estamos na. passamos da quarta. Vocês já passaram da quarta. Já, Então, já, pessoal, vocês estão nos ouvindo, entendam isso. É importante esse diálogo, além dela estar nesse lugar, o fato da vivência já à frente do que já. nós vamos viver a partir da semana que vem, né, Letícia? Sim, sim, Uhum. exatamente. Então, aí no dia 23 começou essa questão da quarentena, mas ainda se podia frequentar os parques, ainda as Ah, crianças podiam sair, era uma coisa um pouco mais assim, contida, porém não tão controlada. No dia 8 de março, quando a situação começou a ficar muito grave em relação aos contágios, e aí as mortes aumentando, aquela situação, a Carla acabou de falar aqui, que está aqui com a gente, que é a sexta semana, e nós estamos já na sexta sexta semana. semana, Tá bom. exatamente. Então, assim, a gente começou a pensar, meu Deus, isso é muito grave, isso é muito sério, as pessoas estão morrendo, e aí o coração começa, né, a ficha começa a cair, né, e a gente começa a ficar uma mistura de sentimentos no Sim, sim, início, sim. né? Uhum, uhum. E aqueles números só aumentando, então 200 mortes num dia para nós já era assim uma calamidade, né? Hoje Isso, são, né, chegou a ter 900 e quase 1.000 pessoas mortas em um único dia. Então, isso. Na assim, e Itália. aí, exato, e aí, como você falou agora, não é uma pessoa que está longe da gente, né? Isso. Uhum. Porque sempre tem um conhecido, que nem esses dias o Edivaldo ele trabalha num restaurante e tem um grupo de pessoas que trabalham ali, eles trocando informações, falando, esse aqui morreu, é cliente do restaurante. Então é assim, é algo que nos convida a parar para pensar a respeito da nossa existência, do Isso. significado que a gente tem dado para a nossa existência, dos É muito verdadeiros. profundo. Uhum. Exato, os verdadeiros valores, o que a gente está fazendo com a nossa vida, o que a Uhum. gente tem feito com o nosso tempo, né? Então, Sim. se, se reordena tudo. E, assim, por incrível que pareça, a forma que a gente tem escolhido de enfrentar esse momento é tentando enxergar as coisas positivas, né?
Porque eu digo assim, Deus não perdeu, a gente sabe, Deus não perdeu o controle. Apesar do aparente caos que a gente está vendo, Deus continua no controle da situação. Então, quais são as coisas positivas que nós podemos aprender com tudo isso? Qual posição a gente deve tomar em tudo isso, né? Qual posicionamento que a gente tem que ter? E nós temos buscado fazer isso. A gente tem buscado alinhar a nossa perspectiva que não é só natural, porque nada na nossa vida é só natural, né? Então a gente tem buscado olhar para o que vai além, né? Para o que está além. Então, esse tem sido o nosso movimento que tem nos sustentado. Sim. Não que não dê um desespero de ficar preso aqui de vez em quando. De vez em quando tem filho que sai para correr de madrugada, porque não tem é? Olha só, corrida de madrugada, não tinha pensado nisso, né? É um lugar seguro. Tem uma questão aí um pouco mais seguro do ponto de vista da criminalidade, né? Isso, não, é muito tranquilo. Isso não tem nem comparação. A gente pode sair à noite, de madrugada, é bem tranquilo mesmo. Essa é uma questão que nós vamos ter que lidar, né, pessoal, também, que é a questão da insegurança, não só em relação ao coronavírus, mas ao índice de criminalidade, de coisas que pode aí aumentar. São inseguranças diferentes, né? São inseguranças diferentes. Eu acho que somadas aí, a gente vai somando algumas experiências e realidades, né? Sim. A Letícia começou falando que num primeiro momento a atitude de negação ela é presente. Eu mesma vivi isso porque eu imaginei que alguma saída ia ser encontrada. É lógico, nós que temos esse impulso, né? Essa tendência maior à vida, nós olhamos mais para a saída. Vai acontecer uma saída. Deu uma travada aqui. Deu, mas eu tô te ouvindo, eu tô te escutando. Tá bom. Então a imagem vai voltando, pessoal. Sim. Mas eu queria falar que realmente vai chegar uma hora que nós não vamos poder mais negar. É lógico que nós vamos precisar cuidar. E a Letícia ontem me falou sobre, e eu queria conversar sobre isso, sobre 3 sentimentos que aparecem, né? Que eu falei lá no início, que vão subindo dentro de nós, né, Lê? Você quer falar desses 3 sentimentos? Eu entendo assim, que esse momento, né, ele é permeado de 3 sentimentos que aí, vamos dizer, estão presentes nessa situação de crise, né? Eu acredito que é o medo, a ansiedade e a insegurança. Então, são os desafios, né, emocionais do momento, porque nós temos aí toda a condição que a gente vive hoje, ela é uma condição que é completamente incerta. Nós não conhecemos, nós não sabemos o campo que nós estamos pisando, a gente desconhece todas as características dessa situação, como a gente falou, é uma coisa que nunca ninguém viveu, não tem ninguém para contar como é que a gente faz, né? Então, assim, é tudo muito novo. Então, quando a gente se sente inseguro, logo em seguida vem o quê? O medo da situação, né? Porque eu não sei o que vai acontecer. Meu Deus, as pessoas estão morrendo, é sério, é grave. Eu posso pegar essa doença, eu posso morrer também, eu posso contagiar alguém que eu amo, posso perder. Então, aquele pavor que a gente acaba, né, sentindo. E junto com isso, a ansiedade, né? Como uma resposta a essa emoção também. Então, são coisas que para mim estão muito encadeadas, né? E que são emoções difíceis da gente gerenciar. Né? A gente precisa exercer aí, eu acho que fazer um trabalho mesmo interno de você poder perceber primeiro, né, o que está acontecendo com você. A gente conversou um pouquinho sobre isso. Eu acho que o primeiro passo é você identificar o que você está sentindo, você perceber o que você está sentindo e você nominar de alguma maneira, seja para você mesmo, né? Sim, a questão, pessoal, essa questão do nomear, ele é fundamental, porque, por exemplo, se eu tenho medo de ladrão, estamos falando disso aqui, eu tenho que tomar algumas atitudes diante do medo que eu percebo que eu tenho. Por exemplo, vamos lá e fechamos a porta, né? Fechamos a janela. Por quê? Porque eu sei qual medo eu tenho. Então, eu tomo uma atitude a partir
da identificação. Então, é tão importante nomear que sentimentos eu tenho. Sim, Mesmo sim. que isso custe um pouco para nós, para que a gente não entre na zona do medo, porque existe uma zona do medo que tem pairado sobre toda a nossa terra, gente. É uma coisa assim grande, né? Muito, Não muito, é só no muito. nosso bairro, não é na nossa cidade, não Não, é na nossa nação. no Minha filha planeta. está lá nos Estados Unidos vivendo a mesma coisa. Uhum, Letícia está aqui na Itália vivendo a mesma coisa. Quarentena, sim. as notícias, o volume. Então, assim, existe uma zona do medo e nós Uhum, precisamos, que foi o que a Letícia falou, que ela tem acionado nesse tempo de 6 semanas já dentro de uhum, casa, a uhum. perspectiva do futuro. A Exato. perspectiva de permitir que seu coração seja aquecido para que você Uhum, possa sair da zona do medo, porque existem pessoas que vão ficar margeando o medo e vão ficar por ali. uhum, Só que uhum. também nós conversamos que esse momento, é um momento de oportunidades, né, Letícia? É, exatamente. Fala um Eu pouquinho acho, disso. tá. Eu acho que quando você fala muito dessa questão do medo, de você se. A primeira coisa, quando você tem consciência do que está acontecendo com você, você já ganha, você já saiu na frente, né? Porque Uhum, você ganhou o quê? Eu não gosto muito dessa palavra, que às vezes ela é perigosa, mas um certo controle, né? Um uhum. certo manejo sobre a situação. Então, você, como você deu o exemplo, quando eu vejo que eu tenho medo de ladrão, eu tenho como ir lá e trancar a porta. Eu Isso, tenho isso, como me precaver de alguma maneira. Então, isso. minimamente, né, a gente não tem controle sobre esses eventos todos externos, mas a gente tem como se autogovernar. Eu acho que essa é a questão. Então, quando você fala sobre a zona do medo e de É. não se deixar permear por esse medo que vai sendo tão crescente e se perceber Uhum, nesse lugar, eu entendo que a autorresponsabilidade, o uhum, autogoverno nesse momento é muito importante, né? Quer dizer, você tomar para si a responsabilidade, você tomar a uhum. decisão de não se deixar influenciar por essa nuvem negra, né? É, Eu acho que isso é fundamental. isso. E aí eu acho que tem essa questão assim, eu acho que algumas atitudes práticas a gente tem que Uhum, tomar isso. nesse momento. Lembrando sempre que quando nós estamos falando de saúde mental, nós estamos falando de saúde física, né? Por Isso quê? mesmo. Porque a questão da 90%, né, das doenças, elas são de origem emocional. Sim. Então, nós precisamos perceber esse volume, essa intensidade. A Uhum, gente precisa uhum, cuidar, né, com a questão do pós-trauma, porque às vezes nós uhum, estamos ali vivendo, combatendo o bom combate uhum, todos os uhum, dias, uhum. porque nós estamos quase como numa situação de guerra, né? É, Então, um início, isso eu acho importante não negar, não é exagerar, dramatizar, mas não negar. E só te cuidar com as interrompendo um nossas. pouquinho, é Pode falar. exatamente essa analogia que tem sido feita aqui. Ah, Porque vamos tem? lembrar que a Itália já sofreu duas guerras, né? Ok, isso. Então, é exatamente o estado de guerra, estado de alarme, né, de alerta que eles têm. Eu tenho lido algumas coisas sobre isso e é justamente o que eles têm colocado, né? Assim, Uhum, que é como uhum. que um estado de guerra. Está todo mundo, né, numa situação muito Sim, extrema. é um sistema de guerra. Tanto que nós, eu não sei aí na Itália, mas nós, profissionais da área da saúde, temos sido convocados para Uhum, nos inscrever e sermos treinados para poder auxiliar a nação sim. no Sim, que for, de se no que, organizar, né? De no que todo, for preciso, é aqui né? também. Uhum, Isso. Então, eu queria falar sobre atitudes de resguardo, medidas uhum, protetivas que nós uhum, precisamos ter à medida que nós entramos na realidade, nos conectamos com a realidade. Eu sim. acho que decidimos também, porque a partir da autorresponsabilidade, do hashtag eu falo vida responsável, eu Isso. decido se eu vou ficar ali, né? Exato. Que eu quero ser no coronavírus, né? Aham, Como quem eu eu quero quero ser, né? ser.
Como eu Isso. quero ser? Fique com essa frase. O que eu quero ser? Como eu quero ser? Como eu vou viver esse momento, né? É claro, em oração, né? Eu até comentava com ela, eu acredito que a gente precisa nesse momento se lembrar muito do que Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, Exatamente. né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Ainda que eu ande pelo vale, né, Letícia, da Isso sombra da mesmo. morte, eu Não não temerei temerei mal mal algum. algum, Tua porque o Senhor vara e teu está cajado me comigo, Amém. né? Isso A aí. bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão Me todos os seguirão dias. por Então, todos os dias. Amém. acionar a fé também sustenta muito o Fundamental. nosso sistema Fundamental. imunológico, inclusive. Sim, isso é provado cientificamente, né? Sim, cientificamente, sim. Então, E voltando um pouquinho à questão das oportunidades, eu vou falar mais sobre medo, nós vamos falar vamos. mais sobre medo, sobre medidas protetivas, mas eu queria só falar um pouquinho mais das oportunidades que nós temos nesse momento. Uma das oportunidades que a gente conversou, que é a possibilidade de criatividade, de Exato. inovação, de conexão com pessoas que você não tinha há muito tempo, de aquecer, né? O que você acha sobre isso? Eu acho que é essa mexida no nosso status de comodismo, né? A gente está acostumado com uma vida e essa mudança muito brutal, né? Ela nos leva a você olhar de um jeito diferente para a tua realidade. Então, é muito importante. Você tem duas opções. Ou você se deprime, se entristece, porque não é o que você perdeu o que você tinha e não tem, né? Não está podendo ter aquela vida que você tinha. Ou você enxerga a oportunidade de fazer coisas diferentes, né? Como você brincou e eu achei assim muito interessante. Eu tô aqui aprendendo a fazer live, tô aqui mexendo, né? Eu também, nós estamos aqui se experimentando, não é? Tranquilamente. A gente está fazendo coisa nova. E isso eu entendo que é um super ganho, né? Um super ganho para nós, o fato da gente estar se percebendo capaz de fazer coisas diferentes, se percebendo assim, num momento onde você tem que ter criatividade para fazer coisas que você nunca fez, aceitar que existe um caminho diferente, uma forma diferente de fazer as coisas. Por exemplo, a gente tem grupos de amigos, que quando você falou, até fiquei lembrando. A gente tem um grupo de amigos da nossa juventude, que nós temos amizade até hoje, os filhos têm mais ou menos a mesma idade e tal. E aí, esses dias a gente estava fazendo uma videoconferência, né? E é uma coisa que, numa outra situação, a gente era conectado, né? Claro, a gente sempre foi, mas aquela intensidade do relacionamento, aquela coisa, de certa forma, vai perdendo um pouco pela vida, pela correria, e é uma oportunidade da gente se conectar com essas pessoas. Então, eu tenho visto, né, que a gente tem conseguido, né, eu acho que enxergar formas diferentes de viver, né, e conseguir perceber a igreja, né, é só olhar o que está acontecendo com a igreja. O movimento que a gente tem vivido, né? E eu digo assim, eu tenho ficado muito feliz. Eu acredito que também uma das oportunidades que a gente está vivendo nesse momento é a oportunidade de rever o quão empático nós somos como humanos. Né? É verdade. Eu acredito que é uma situação que nos convida mesmo a olhar para o outro, porque é contagioso. Né? Então, o que é esse contágio? A questão de, talvez como igreja, a gente também perceber o quanto nós nos importamos. Então, nós estamos tendo uma oportunidade de fazer uma revisão em valores básicos, como eu falei no início, e também de olharmos para essa situação de somos empáticos, nos compadecemos da dor do mundo. É claro, é óbvio que isso precisa ter uma medida. Gente, muito importante a gente entender isso. Tudo tem que ter um quanto, né? Nós precisamos de um certo nível de estresse, porque senão é uma passividade. Ninguém se movimenta. Né? Você vai ficar muito próximo da depressão, muito próximo da morte. Então tem um grau de estresse
uma certa agressividade que faz você levantar pela manhã, que é Saudável. fundamental, né? Mas, então, assim, temos que estar realmente nos envolvendo com as necessidades das pessoas, na mesma medida em que a gente vai também ter alguns cuidados e medidas de proteção e não nos envolvermos num nível onde você vai sucumbir. Porque aí nós vamos fazer que nem Exato. Davi, né? A gente vai falar, Deus, do que adianta eu ficar morto, né? Melhor ficar vivo para poder ajudar outras pessoas. Então, meu Exato. convite para você é mantenha a sua fé, mantenha a tua expectativa de vida. E eu sugeri, né, para trabalhar com medo, com a insegurança, com a ansiedade, que são os sentimentos que explodem, a gente poder perceber as oportunidades, viver com autorresponsabilidade, estabelecer uma rotina, né, Letícia? Eu acho que isso é Super importante. importante. Levanta, toma banho, Isso. arruma o cabelo, tira o pijama, Se galera. arruma. Não é isso, Letícia? Fala aí. Se arruma, né? Porque assim, eu falo que você tem uma mudança, né, na tua rotina, mas você não precisa mudar suas referências. Ah, Né? muito bom, muito bom. Se você né, tomar banho, se arrumar, eu acho que é importante. Eu não sei vocês, mas meu dia só começa depois que eu tiro meu pijama. Eu não consigo, aquela coisa de ficar em casa fazendo coisa de pijama, parece que não funciona. Na minha cabeça não funciona. Então, cada um de nós, a gente tem algumas referências, né? Que a gente precisa manter. Algumas estacas, vamos dizer assim, para a nossa saúde emocional. Então, eu acredito que, ok, não tem o trabalho, mas você tem uma série de outras coisas que você pode construir no seu dia para manter aquele dia regrado. Eu acho que isso é fundamental, a questão de manter a ordem no seu dia, porque a sensação de produtividade você, né, só consegue ter se você tem um mínimo de organização, um mínimo né, assim, de operacionalização das suas tarefas. Então é muito importante, porque uma das coisas que eu sinto, que eu percebo é assim, o fato de ficar em casa e não ter mais o trabalho é algo que impacta muito, né? Porque ser improdutivo, ter a sensação de ser improdutivo pode adoecer também. Rouba o propósito. Exatamente. Né? E aí a gente fica estagnado naquela zona do medo e tira a perspectiva de futuro. Do futuro, exatamente, porque você estava indo lá naquele caminho, trabalhando, fazendo, tendo objetivo, né? Então, eu acho que quando é muito legal isso que você falou, pastora, porque mesmo estando em casa, eu não preciso perder o propósito, né? Mesmo estando não com as minhas atividades iguais, eu não preciso perder o meu objetivo final, que é alcançar aquele propósito, que é conquistar aquele propósito. Eu só vou mudar a forma como fazer isso, mas precisa ter uma forma. Isso. Né? Não pode ser uma coisa solta. E uma das formas também, assim, de maneira prática, além de você estabelecer uma rotina, a rotina de trocar roupa, o horário em que você vai meditar, meditar na palavra, o horário que você vai dormir, o momento em que você vai responder mensagem, o momento em que você vai ler, cozinhar, arrumar a casa, né? Cuidar também para não ficar a doida da vassoura, né? Muito neura, que daí você não faz outra coisa. A doida da vassoura. Exatamente. Nossa, eu era assim, muito pessoal. Isso. Eu era assim, eu vivia com pano, né? Minha mãe me chamava de mulher da rodoviária. Porque eu vivia... Mas eu melhorei, pessoal. Melhorei, tô joia nisso. Mas assim, nós precisamos ter uma ação racional diante da situação. Se tiver pessoas assim que estão o tempo todo falando do assunto, por favor, né? Não mantenha um pouquinho, né, dessa distância. Vamos pensar assim, né? Qual é os que mais estão trabalhando hoje e querendo a sua atenção? A mídia, né? Os jornais, a televisão. Então, eles trabalham para ter a sua atenção. Eles trabalham para manter você no foco da única notícia, basicamente, que eles têm para falar, que é a pandemia. Então, eu acredito que se você fica o tempo todo sendo atraído por essas informações,
o tempo todo, deixando aquelas informações entrando na sua mente, aquilo vai de certa forma, te influenciar, vai, não adianta dizer que não. Então a gente tem que ter racionalidade nesse momento, fazer escolhas que são racionais. É sabido que se eu me submeter o tempo todo às notícias, né? Não precisamos nem falar da palavra de Deus, porque isso a gente também, né? Ali está bem claro sobre a gente não se deixar levar pelas más notícias. Muito. Você vê É como muito a palavra de Deus é tremenda, gente, sábia, tremenda. né? Assim, Realmente saúde, nos protege. sem dúvida. Mas aí vamos pensar no aspecto cérebro, né? Se você se sujeita o tempo todo, aquelas informações vão ali, vão entrando, de repente você está tendo sentimentos, você está se sentindo angustiado, você está se sentindo com medo, você começa a se ver numa explosão, né, interna, e fica muito mais difícil você administrar. Isso. Né? Então, a racionalidade é a gente entender o seguinte: eu não tenho como mudar essa situação. Essa situação é maior do que eu. Essa situação, ela não depende de mim, de certa parte. O caos que está externo a mim não tem como eu mudar, mas eu tenho como me gerenciar, né? Eu tenho como escolher como eu vou responder a tudo isso. E isso, para mim, é agir com racionalidade, né? Não permitir que as emoções que são produzidas o tempo todo, de uma forma, né? Assim, a mídia está querendo que você fique mesmo desesperado, a mídia está querendo mesmo te influenciar, ou até, né, as situações negativas. Não permitir que isso direcione as tuas ações. Você tem que ter uma sobriedade, uma sensatez, uma sabedoria, uma inteligência, né, para conduzir suas ações. E eu vejo que a gente precisa de muito foco nesse momento, porque senão a nossa mente ela vai se dispersando e vai se agarrando, né? Vai se ancorando no que está à sua volta. Então, a questão do foco, como eu disse, do propósito, para onde a gente está indo, muita prudência, que é o que ela acabou de falar, sensatez, equilíbrio, lembrando do texto que nós temos tido como referência aqui, que o Senhor nos deu, que Deus não nos deu um espírito de medo, Letícia, mas Deus nos deu, né, um espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio. Moderação. Guarde isso no coração. Por isso eu digo que a palavra de Deus é maravilhosa e ela vai te amparar nesse momento, porque você precisa ser amparado, né? E além disso, a criatividade. Seja criativo nesse tempo, né? Utilize o bom humor, deixe o bom humor aparecer, brinque de situações, como eu falei, a mulher doida da vassoura. Mas assim, eu tô dando só um exemplo, porque nós precisamos descontrair um pouco nesse tempo de tanta tensão, porque senão nosso coração não aguenta, coração não aguenta. Não aguenta. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, a organização. E uma das coisas que eu queria falar, talvez, eu não sei quanto tempo a gente tem, porque como eu estou aprendendo... Sim, a gente tem 1 hora normalmente, cada live tem 1 hora. Você tem que... Eu não sei onde que tá o reloginho aí. Eu não sei onde tá, mas tem um reloginho, né? Eu acho que tem, vamos ver. Mas tudo bem, de qualquer forma, temos 10 minutos aí, porque começamos às 10, e daí interrompemos. 10 e 10. Isso. Temos 10 minutos, pessoal. Mas eu queria só ver o que a Letícia pensa. Eu tenho ouvido essa frase e isso realmente faz sentido para mim. De, nesse momento ou em outras situações de crise, nós não perguntarmos o porquê, mas o para quê. Exatamente. Exatamente. Né? Eu acho que é justamente você entender que você precisa atribuir significado para todas as coisas na sua vida, né? Isso. Então, assim, o porquê, você não vai ter essa resposta. Então, você não precisa perder tempo gastando sua energia com isso. Lembrando que a sua energia é muito preciosa. Muito Nós temos um importante. quanto de energia e você tem que saber, e a grande arte da vida é você saber distribuir a sua energia um pouco para cada coisa. É isso mesmo. Né? Isso eu acredito muito. Eu trabalho com isso constantemente. Eu sei que a Letícia também. Eu também. Eu acredito demais. Pensado, né? Exatamente. Quanto para cada coisa, porque senão nós somos engolidos pela situação. Porque somos limitados. A gente, como você falou, a gente tem lá um quantum
E a gente precisa distribuir de forma inteligente. Então, eu penso assim, é você entender, atribuir significado para aquilo. Então, o que que isso pode produzir na minha vida de bom, né? O que que isso pode me melhorar? Como isso pode me melhorar? Né? O que que pode trazer de diferente? Eu tenho constantemente conversado isso com todos os meus pacientes, todos, porque essa é uma realidade, né? Essa é uma realidade da nossa vida hoje. Todos nós estamos juntos construindo isso. Então, como eu vou, o que eu vou, eu não tenho como dizer o porquê, mas eu tenho como dizer o que eu vou fazer, né? Eu posso pensar no que eu vou fazer, eu posso pensar no para que essa situação. E aí, como eu disse, né? Eu creio assim que existe, obviamente, nada na nossa vida é em vão. Tudo que acontece conosco, Deus, existe uma permissão do Senhor, né? E eu creio assim, por exemplo, aqui, nós temos vivido dias de muita intimidade com Deus. Nós temos vivido... E tem sido uma estratégia também para lidar, né, com toda essa Exato. morte, com toda essa tensão tão perto, né? E eu acho que tem muito desse exercício que você fala da nossa empatia, porque nesse momento, como é que eu posso exercitar essa minha preocupação com o outro, me colocando no lugar dele? Orando, porque eu não tenho muito como, eu não tenho nem como sair de casa para fazer nada. Se eu quiser. A gente até tentou se voluntariar aqui na prefeitura para fazer alguma coisa, mas o que acontece é que eles estão restringindo a circulação de pessoas, né? Mas eu creio assim, eu tenho tido muitas oportunidades de ministrar as pessoas, de falar do amor de Deus. Então, para quê? Né? Vamos perguntar para quê? Esse momento dos corações mais sensíveis, esse momento dos corações mais quebrantados. Então, para que tudo isso? Eu creio que tem um porquê, um para quê do Senhor, né? Acima de tudo, né? E a gente tem que se perceber nesse lugar e entender na própria vida qual é qual deve ser a minha direção. Eu falo assim que eu sempre pergunto, né? Deus, eu não quero perder tempo. Eu quero alinhar a minha vida de acordo com aquilo que o Senhor quer que eu faça, né? Então, nesse momento existe um para quê. Então, me fala, Deus. Vamos lá, o que o Senhor quer com tudo isso? Que a gente quer agir, né? De acordo com o que você tem, né? Ainda mais, né, Letícia, vocês estando nesse lugar, Exato. começando a igreja nesse lugar, também que a gente está vendo aqui algumas pessoas mencionarem, muito, muito, muito importante, e nós vamos ter que nos preparar, vamos ter que estudar sobre isso, como é um pós-guerra, né? Eu acho que a gente, como isso é uma coisa nova para nós, dentro do nosso sistema, nós não temos tanta essa informação, nós vamos ter que ir um pouquinho mais para trás na busca dessa informação, né? Para saber como realmente os nossos antepassados lidaram com questões de pós-guerra, porque do ponto de vista psíquico, né? Eu acho que tem a questão do trabalho, e a gente vai precisar de muita força de trabalho, vamos precisar de muitas negociações, vamos precisar de muitas aberturas internas, externas, vamos precisar de muita solidariedade agora e depois, muito companheirismo, muita flexibilização, muita cumplicidade, né? E temos aí o pós-Covid, né? Como nós vamos fazer com isso? São questões aí para a gente ir se preparando, sabe? Porque cada um de vocês que estão aqui nos ouvindo, né, Letícia, eu acredito que são pessoas estratégicas, que realmente Deus vai usar para poder levar esperança, para poder levar ânimo, para poder levar também a perspectiva do autocuidado, mas também do cuidado com o outro. Eu acredito nisso, eu acredito que nós vamos viver isso. E eu acho que especialmente esse momento, a gente reclama tanto de não ter tempo, né? Mas vamos pensar que também é uma oportunidade, como você falou, do autocuidado. Então é o momento de eu olhar para mim de um jeito diferente, de eu entrar em contato comigo mesma, porque como você colocou, e eu concordo profundamente com isso, não tem como eu cuidar mais do outro do que de mim.
né? Essa perspectiva é importante. Gente, a gente fala tanto, as mulheres, né? Eu acho que tem Uhum. muitas mulheres aqui nos vendo, né? As mulheres são sempre tão Sim. parceiras. Um beijo para cada uma de vocês, né? Que estão conosco, são sempre assim juntas, Bem-vindas. né? Tão juntas. Mas a questão do autocuidado, a gente sempre fala do autocuidado e a gente associa com, às vezes, ir para o cabeleireiro, né? A gente vai descobrir a cor da raiz de todo mundo aí nesse Me tempo. fale. Eu Quem tô não, até quem não escondida. pinta cabelo em casa, nós vamos descobrir a Eu raiz, pinto, mas não tá a dando cor, tempo. a cor do cabelo. Mas assim, é importante a gente pensar nessa perspectiva Uhum. de que nós estamos realmente olhando para dentro de nós e que quando olhamos para dentro de nós, o autoconhecimento é um autocuidado. A gente associa autocuidado com Sim, cabelo, unha, pele, maquiagem. só maquiagem, só que autoconhecimento é autocuidado. Sim, Né? Uma das exatamente. principais formas de nós nos cuidarmos é nos conhecermos. Isso, Porque se nos conhecemos, nós sabemos gerenciar exatamente. essas emoções, drenar, né, a nossa energia para o lugar correto, irmos Uhum. para a presença do Senhor, aprender a Uhum. meditar. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da meditação. Nós temos um pouquinho de tempo ainda. Sobre uma das técnicas, já que nós temos acionado 3 sentimentos maiores, né, insegurança, medo e ansiedade, a técnica da respiração, a técnica do Uhum. inspirar, expirar, meditar, né? Nós ficamos Uhum. muito tempo como cristãos muito avessos às vezes Muito preconceituosos. a essa nomenclatura, achando que É, isso realmente vinha de técnicas orientais, não isso. cristãs, né? Uhum. Mas Uhum. a palavra de Deus fala tanto sobre essa posição, esse lugar de meditação, esse lugar Uhum. de abertura, de pensar sobre, né? Uhum. O que você acha É, disso, Letícia? eu pratico. Aham, aham, eu também. Atenção plena. Isso, Na verdade, assim, eu gosto é o tornar-se presente, né? É tudo o que a vida hoje tenta roubar da gente, é a gente da gente mesmo. E eu isso. entendo que essa prática é uma prática de desaceleração super importante que nos traz presente para nós mesmos, né? Uhum. Então, eu sou super a favor, claro, a gente tem hoje, dentro da neurociência, a mindfulness, que é a Mindfulness. ciência própria para Uhum. isso, que não tem nada a Uhum. ver com espiritualidade, não tem nada a ver com misticismo, é uma Isso, ciência, né? E é um isso. exercício para medo, ansiedade, fundamental, né? Porque ajuda no gerenciamento da ansiedade, assim, muito, muito, né? Essa desaceleração. Porque, assim, uma coisa que a gente não percebe, por exemplo, é que a gente respira. A vida é tão maluca que a gente não se dá conta que a gente respira. De repente, nossa, eu respiro, né? Entra ar, sai. E quando Uhum. você faz esses exercícios, você começa a se tornar muito mais presente para si mesmo, né? E é Uhum. muito, muito interessante. Eu, por exemplo, dificilmente, né? Eu estou sempre prestando atenção, justamente por essa prática. Então, nossa, eu estou tensa, eu preciso extensionar minha perna. Nossa, por que eu estou com meu ombro tenso agora? E aí a gente vai se adequando, né? Aham. Letícia, tem pessoas perguntando como meditar de uma maneira correta. Você tem Tá. alguma orientação sobre isso? Ó, eu procuro usar um aplicativo, na verdade, porque eu acho que esses aplicativos, eles têm alguns aplicativos que são aplicativos assim neutros, que são dentro da ciência do mindfulness. Então, quando você procura um aplicativo baseado no mindfulness, que não é meditação transcendental, não é coisa Isso. de, né, budismo, essas coisas todas. É bem algo bem assim científico. E aí a gente usa o comando, né, conforme aquilo que tem a proposta. Então tem lá a proposta para iniciantes, quando você está iniciando, geralmente começa com a questão da respiração, aí tem todos os passos que você tem que fazer, e aí você vai conforme
aqueles comandos do próprio aplicativo. É o que eu uso, né? Eu recomendo porque eu tenho usado e eu tenho gostado bastante. Isso. E uma das formas também talvez você essa técnica da respiração, da localização do seu corpo, né? Ou seja, você tem um pé, você tem um tornozelo, você tem Isso, se uma perna, conscientizar. você tem uma coxa, né? Você tem um Isso. corpo, até você começa sempre de baixo para cima, se lembrando de que você tem um corpo. E Isso. junto com isso, você vai respirando lenta e profundamente, inspira e expira. E você pode fazer isso por 5, por 10 minutos, ao acordar, antes de dormir. Se você pode, às vezes, colocar uma música, né? Ou mesmo junto com a música, um áudio de textos da palavra que te tranquilizem. É uma forma também de... Estou vendo aqui uma pessoa falando sobre uma técnica chinesa que não... o chinês em alta, né, pessoal? Mas, assim, uma técnica chinesa que não tem a ver com religião. Mas, assim, essa prática da respiração e expiração, sempre pensando num corpo presente, é o que vai... é uma do início, né? O início eu acho que a base sempre vai ser a respiração e a consciência corporal, né? Isso que você colocou, que geralmente a gente vê sempre nesses exercícios. Eu uso com os meus pacientes algumas técnicas da Gestalt também, que é uma linha, enfim, que tem muito exercício. Tem um livro muito antigo que se chama Tornar-se Presente, que eu uso bastante. Eu acho Olha aí, pessoal, fica a dica. Tornar-se presente. São umas vivências bem interessantes para a gente aplicar, para a gente se auto-aplicar, né? Eu acho que é bem, assim, bem legal, muito válido. Letícia, que está na 6ª semana, então. 6ª semana, nós estamos aqui sem perspectivas. Nós não temos perspectivas. Até 13 de abril vai se manter essa situação. Tá. E teve alguma mudança nesses últimos dias? O que a gente está observando é que os contágios estão levemente regredindo. Mas levemente? Assim, levemente, levemente. A gente não tem ainda... a impressão que dá é que nós já passamos do meio, que a curva do ápice já foi, né? Mas a gente tem que esperar uns dias. Eu acredito que eles estão vivendo o que talvez nós vamos viver. A gente está chegando aí, gente, no final dessa live. Muito obrigada, Letícia. Eu que agradeço. Que realmente a gente pôde experimentar um pouquinho do que vocês estão vivendo, assim, no sentido de guardar no nosso coração essa experiência de manter o foco, de manter a perspectiva da vida com Deus, guardar o coração sobre todas as coisas. Eu acredito que isso que vocês têm feito, olhando para o propósito, olhando do para quê, né? Mantendo esse coração guardado mesmo. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, participando, podendo falar um pouquinho dessas coisas que a gente gosta tanto. Nós gostamos. Que nós gostamos tanto. Nós temos essa missão, né? De escutar as pessoas, de compartilhar, de direcionar. O nosso amor é a nossa forma pastoral de ser. É isso mesmo. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Continue guardando cada um de vocês aí na Itália, a igreja na Itália, debaixo das asas do Altíssimo. Que vocês possam continuar encontrando refúgio, direção, percepção, inteligência para esse momento. Obrigada por cada um que esteve aí com a gente, ouvindo. Eu não sei como compartilha a live, mas o pessoal vai... Eu acho que eles vão te ajudar a salvar. Aí salva, né? Para depois a gente mandar para o pessoal. Isso. E eu quis fazer assim mesmo, tá? Isso é intencional. É para cada um de vocês que estão me ouvindo aprender a fazer também. Nós vamos todo mundo juntos crescer. Aprendendo. É muito bom ficar nesse lugar de aprendizagem. Isso não vai te deixar estagnar. Obrigada. Beijo no coração. Beijo para cada um de vocês. Tchau, tchau.